Olá, irmãos, aqui é o professor Marlon Meira. Vamos começar então a nossa aula 3 de 5 do comentário, introdução e comentário ao livro de Atos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos para mais esse vídeo, para mais essa aula. Peço ao Senhor que nos abençoe, nos dê compreensão e aprendizado. E te peço em nome de Jesus que o aprendizado que nós obtivermos seja para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, se você tem acompanhado essas aulas conosco desde o dia 2 de janeiro, a gente fez, então, 2 aulas com a introdução, e a partir dessa aula de hoje, a terceira aula, a gente vai fazer o comentário. Nós estamos utilizando o comentário do Howard Marshall, que é aquele comentário da coleção, acho que é Cultura. Deixa eu pegar aqui que a gente olha, peraí. Cultura. Já olhe pra gente. Esqueci o nome do livro dele. O nome da coleção. Série Cultura Bíblica, Atos, Introdução e Comentário, do Howard Marshall. E aí a gente vai fazer. Nós temos. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, que é a tela onde nós temos o esboço do livro. Eu já compartilhei esse esboço com vocês na aula passada, mas eu quero colocar aqui pelo menos, vamos ver aqui. Quero colocar aqui pelo menos esse número 1 aqui, ó. Então o número 1 aqui, o começo da igreja, vai do capítulo 1, na verdade é o capítulo 1 todo, né? Que vai do verso 1 até o início do capítulo. Aliás, na verdade não. Esse começo da igreja, ele vai aqui, ó, letra A, B, C, D, E, F, G. E a gente vai fazer agora nessa aula até a letra G. Acho que. Não, peraí. Acho que. Não. A gente vai até aqui, ó. Porque eu estava lembrando que a gente vai só até o. Deixa eu olhar em outro lugar, porque senão eu vou confundir aqui, peraí. Deixa eu olhar em outro lugar aqui, até onde a gente vai. Só mais um momento. Nós vamos hoje até. É isso mesmo, é como eu imaginava. A gente vai fazer o capítulo 1 hoje. Agora deixa eu voltar aqui então Deixa eu voltar aqui no esboço que eu consigo te mostrar agora aonde que nós vamos. Aqui tá, então a gente tem o começo da igreja, aí tem o prólogo, a ascensão de Jesus, o retorno dos discípulos para Jerusalém, o 12º apóstolo, e aí é aqui que a gente encerra hoje, porque a gente vai fazer até o capítulo 1. Então a partir da próxima aula a gente já segue para a descida do Espírito, e uma sequência que eu ainda não sei qual vai ser, mas que a gente vai preparando e até lá a gente vai encontrar, tá certo? Deixa eu só voltar então para a tela, que será a tela do comentário de fato, e aí a gente já segue. Eu vou até experimentar uma prática nova, que eu acho que vai ser bem bacana, que é essa daqui, usar o Google Docs. Não sei se você está familiarizado com o Google Docs, mas eu vou usar ele com comentário. Então eu coloquei aqui do lado esquerdo o texto de Atos, né? Eu escolhi aqui a nova versão internacional, e aqui está o texto da Bíblia de fato. Então onde tem os comentários aqui são os comentários que eu farei com base no material que a gente está utilizando. Obviamente há muito mais comentários no livro, é claro, e haveria muito mais comentários para fazer, mas como a gente precisa fazer um panorama, então é nesse sentido que a gente vai fazer só parcialmente esse comentário, tá certo? E é interessante também porque à medida que você vai acompanhando a aula, você vai vendo o texto original aqui, né? Então é uma experiência que eu acho que vai ser interessante, certo? Então vamos lá, deixa eu só organizar uma coisa aqui. Então vamos lá, então a gente tem aqui o seguinte: temos aqui o prólogo, que são os versículos de 1 a 5. E aí eu
vou clicando aqui e a gente vai comentando aqui do lado de cá. Então, em meu primeiro livro, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, essa primeira expressão aqui, em meu livro anterior, é uma confirmação daquilo que, obviamente, a maioria de nós já sabe, é uma confirmação de que o livro de Atos é uma continuação do livro em que Lucas escreve a história de Jesus, né? O que a gente hoje em dia chama de Evangelho, a gente chama de Evangelho de Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas. Eu não me lembro se eu cheguei a mencionar isso nas aulas anteriores, mas era comum na antiguidade, e mais especificamente lá no século I, era comum que os autores escrevessem. Na verdade, era comum que aquilo que nós chamamos hoje de capítulos, ou partes de um livro, né, eram chamados na época como livro. Então, é como se Lucas estivesse escrevendo um texto só, vamos dizer assim, um texto em conjunto, dividido em dois livros. Eu até acho que até cheguei a citar o exemplo de Heródoto, que escreve lá em vários livros. Não sei se eu citei o Heródoto ou se eu citei o Tucídides, né, com a Guerra do Peloponeso, né? Seja como for, quando ele escreve aqui, e aí a ideia é que como a gente utiliza a Bíblia com os quatro evangelhos, primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí o próximo livro depois do Evangelho de João é exatamente Atos, então é possível que você não tenha tido ainda a informação de que você tem assim, então, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Então seria Mateus, Marcos, Lucas, Atos, porque é a continuação do Evangelho de Lucas, e aí talvez a gente pudesse colocar João depois. A ideia aqui é só lembrar que, apesar na Bíblia a gente historicamente utilizar Lucas separado de Atos, pode dar a impressão de que, mesmo sendo dois textos do mesmo autor, são textos que foram escritos separadamente. Mas aí o comentário aqui é que Atos é o segundo livro, Evangelho de Lucas é o primeiro. Desse conjunto que ele escreve com a intenção de ser uma obra só, né, dessa obra. Certo? Então, em meu livro anterior. E aí por isso que a expressão livro aqui é importante, né? Porque Lucas é o primeiro livro e Atos é o segundo livro de uma obra só. Essa que é a ideia. Sobre Teófilo, a palavra Teófilo significa querido para Deus ou querido de Deus, e Teófilo é uma pessoa real. Alguns comentários que eu fizer aqui, eu vou citar um exemplo interessante aqui no caso de. Houve um comentário como esse na aula anterior sobre a credibilidade, sobre a história da credibilidade de Atos, né? E eu lembro de ter dito o seguinte, que alguns comentários que nós fizemos aqui, tanto nessa aula de hoje quanto no conjunto das 5 aulas, talvez você não tenha considerado certas questões, porque são questões mais acadêmicas, né? Mas, por exemplo, há levanta-se, alguns autores levantam a possibilidade de que Teófilo não fosse uma pessoa real, né? Mas Teófilo segundo o que dá para a gente descobrir, é um crente, é um cristão, e Lucas está escrevendo. A gente poderia dizer que Lucas está escrevendo pelo menos com dois propósitos aqui. O primeiro é que o texto é enviado para Teófilo de fato, e aí Teófilo será beneficiado com esse texto, porque ele conhecerá os desenvolvimentos da igreja, tanto do ministério de Jesus, ministério terreno, quanto do desenvolvimento da igreja após a ascensão de Jesus. Uma outra possibilidade também era que o texto fosse dedicado a Teófilo, como outros textos eram naquela época, e que obviamente seria enviado para Teófilo, como se fosse uma espécie de dedicatória que a gente faz num livro hoje em dia, mas mais importante ainda, lembrando que apesar de ser uma dedicatória, apesar de ter esse caráter de uma dedicatória para uma pessoa real, o texto é enviado, portanto, para uma pessoa real, e com a intenção de, no mínimo, entre outras coisas, e para outras pessoas que leriam, obviamente, que eles fossem auxiliados conhecendo a história do início da igreja, tanto, obviamente, no início do ministério, no início e na duração do ministério terreno de Jesus, quanto na história da igreja posterior à sua ascensão. Então, continuando o texto aqui, o versículo 2.
até o dia em que foi elevado aos céus, é a sequência aqui, né? Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. E aí o comentário sobre até o dia que foi elevado aos céus é o fim do ministério terreno de Jesus, né? Mas lembrando que a gente mencionou na aula passada que uma das diferenças entre Lucas e Marcos, por exemplo, que é um texto que ele utiliza como fonte, obviamente Mateus e o próprio Evangelho de João também, é que Lucas demonstra claramente uma preocupação de contar a história daquilo que foi feito posterior à ascensão de Jesus, como sendo também o início da igreja, né? Talvez a gente pudesse pensar, imaginar que Marcos, que Mateus, Marcos e João considerassem como início da igreja o ministério terreno de Jesus, né? Mas Lucas tem uma visão um pouco mais abrangente porque ele leva à frente, vamos dizer assim, o início da igreja, né? Um outro comentário que a gente pode fazer aqui também, até o dia que foi elevado aos céus, ser elevado aos céus é importante para Lucas. Está em Lucas 24, 44 a 49, você pode conferir lá. Está nessa introdução que a gente está falando aqui, é claro, e está na sequência que é do versículo 6 em diante, né, que a gente vai, do 6 até 11, que a gente vai ver daqui a pouco, né. Então essa subida, né, vamos dizer assim, essa elevação de Jesus aos céus é importante para a narrativa, para a narração de Lucas, né. Daí a gente continua. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. Eu até, lendo essa expressão aqui que havia escolhido, eu quero só mencionar alguma coisa que vai acontecer um pouco mais aqui embaixo, nesse comentário aqui, ó. A decisão isso aqui é a decisão de Matias, né? A decisão do substituto de Judas, que acaba sendo Matias. A decisão é deixada ao Senhor, pois o apostolado não é um ofício ordenado por homens. E aqui tem essa expressão que confirma aqui, quando diz aos apóstolos que Jesus havia escolhido, né? Vamos ver o que a gente tem para comentar aqui sobre as instruções por meio do Espírito, que é a fonte de orientação para os atos que se seguiriam. Daí o apelido, vamos dizer assim, que o texto tem, que o livro de Atos tem, de em vez de ser chamado de Atos dos Apóstolos, poderia ser considerado como Atos do Espírito Santo, né? Então, instruções por meio do Espírito. Por isso que é colocado dessa forma. Na sequência, o versículo 3 começa assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Tem um outro comentário um pouco mais à frente aqui sobre a evidência aqui, ó, sobre a evidência de Jesus estar vivo. Mas aqui são as instruções de Jesus que se dão após a paixão, ou seja, após a morte e ressurreição de Jesus, né? Ou seja, entre a ressurreição e o Pentecostes, né? Que dá ali, se não me engano, são 50 dias, né? Na sequência ainda do verso 3, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, é a evidência de que ele estava vivo. E quando eu coloco evidência aqui, é bom lembrar que, apesar da Bíblia ser o texto cristão, vamos dizer assim, o texto, né, o próprio texto bíblico pode e deve ser utilizado como uma fonte histórica, até porque é escrito por diversas pessoas em situações diferentes, inclusive, por exemplo, no caso de Lucas, ele utiliza Marcos para escrever o seu evangelho, mas outros evangelistas, quer dizer, o João, por exemplo, não faz não escreve o seu evangelho, pelo menos não numa proporção semelhante aos evangelhos sinóticos, ele não utiliza como fonte. Então seria completamente possível que o próprio texto bíblico seja utilizado como evidência para aquilo que ele mesmo diz, né? Uma outra coisa que eu gosto de comentar também, como historiador, é que até que se encontre algum texto que rejeita, por exemplo, as aparições de Jesus depois da ressurreição, e mesmo que esse texto aparecesse, ainda assim esse texto teria que passar pelo crivo, pelos critérios da credibilidade histórica de um documento, mas como esse texto não existe, então a gente poderia
gente poderia dizer que o próprio texto da Bíblia pode, como eu disse, deve ser utilizado como uma fonte histórica de credibilidade. E nesse sentido, apareceu-lhes por um período de 40 dias é uma evidência de que Jesus estava vivo, obviamente, depois da sua ressurreição, né? Isso aqui, inclusive, para refutar acusações ou tentativas, ou especulações, eu acredito que seja melhor dizer especulações, de que poderia ter havido como é que a gente chama, quando a pessoa tem uma ilusão e imagina que está vendo alguma coisa que não existe, mas é interessante porque essa especulação, ela pode ser, existem especialistas que estudam isso do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, mas você não vai ter, a palavra não é ilusão, também não é visão. Realmente eu esqueci a palavra que a gente usa quando uma pessoa, estou com a palavra na ponta da língua, quando a pessoa não tá vendo uma coisa, mas pensa que está vendo. Enfim, mas não seria possível ou não seria muito provável que várias pessoas tivessem a mesma ilusão. E aí, repito, a palavra realmente não é ilusão, mas eu esqueci a palavra aqui mais adequada, certo? Então apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Aqui é a ideia de que Deus pretende que Jerusalém seja a cena da descida do Espírito Santo. Então, por isso que Jesus diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem. Aí vem a promessa de meu Pai, e essa promessa é a própria sequência do que eu havia dito, que é a descida do Espírito, né? Da qual lhes falei. Quando ele coloca lhes falei aqui, é o que vai estar. Vamos copiar aqui, não tinha preparado não, mas vamos colocar aqui. É o que vai estar em Lucas 12:12. Lucas 12:12. Vamos usar essa versão aqui mesmo. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Então essa aqui é a promessa. Esse aqui é o momento, quando Jesus fala da qual lhes falei, esse é o momento que ele disse a eles, né? Eis 5, pois Jesus batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí eu coloquei esse comentário aqui. João Batista já o havia anunciado, já havia anunciado já havia anunciado o Espírito Santo, né? O texto lá é Lucas 3,16, e o texto é o seguinte: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Daí vem: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então já havia sido anunciada a descida do Espírito Santo também. A parte B desse número 1, o começo da igreja, são os versos de 6 a 11, e a gente começa assim. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? A pergunta que talvez reflita a expectativa judaica da restauração do templo. No entanto, tem um comentário, deixa eu ver onde é que ele ficou aqui. Ele não ficou aqui não. Mas há um comentário do autor do livro que nós estamos utilizando, que diz que na verdade a expectativa poderia ser do fim, porque havia a expectativa de que Jesus voltasse, e aí Jesus voltando, a expressão restaurar o templo, restaurar o reino, quer dizer, seria o retorno de Jesus e o fim, vamos dizer assim, o fim da história, né? Mas eu não coloquei esse comentário aqui, mas ele está lá no livro do Howard Marshall, né? Então a pergunta que talvez reflita aquela expectativa judaica da restauração do templo, mas não é necessariamente não tem que ser necessariamente o templo, porque aqui fala do reino, né? O verso 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus está mais interessado, na verdade, na tarefa imediata que ele, inclusive, estava dando para os discípulos, quer dizer, que ele dará aqui no versículo 8, né? Para serem testemunhas através do mundo, né? Por isso que eu coloquei o versículo 8. Mas a ideia também é que
Jesus não responde porque é um segredo, né, do Pai e não compete mesmo, como ele mesmo diz, não compete aos homens, às pessoas saberem, mas eu acredito que ele está mais interessado no que vem logo depois, que é o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aí a gente tem testemunhas, essa é a tarefa, portanto, né, por isso que ele está mais preocupado na tarefa. Quando ele diz que não porque você imagina uma sequência da resposta na fala de Jesus aqui, assim, tipo, é nesse tempo, Senhor, que o Senhor há de restaurar o reino? E ele responde, não compete a vocês saberem os tempos ou as datas que o Pai escolheu. Aí vem, mas, ou seja, o que é importante é, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Essa é a tarefa que é importante, não essa especulação sobre o tempo, né? Sobre o momento. E aí vem na sequência, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque o escopo dessa tarefa é mundial, né? Ou seja, não é local apenas. Verso 9: Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então esse olhavam aqui, ele aparece 3 vezes nesse trecho aqui, ó. Testemunho da ascensão pelos discípulos, ou seja, os discípulos testemunharam a ascensão de Jesus, e isso é enfatizado 3 vezes nesses versos aqui, 9, 10 e 11. Então você tem o primeiro aqui, olhos fixos aqui é a segunda vez, e vocês estão olhando para o céu, parece, não, deixa eu ver aqui, onde é que está aqui, ó. Acho que eu coloquei aqui no para o céu, isso, olhando para o céu a terceira vez, né, aqui ó, olhando para o céu, certo? Então fica bem claro aqui nesse trecho de 3 versículos aqui que realmente houve essas testemunhas da ascensão de Jesus. O 10. E eles ficaram olhando com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O comentário que eu coloquei aqui é que na pergunta por que vocês estão olhando para o céu, pode parecer que eles estejam esperando a volta de Jesus, né? Uma coisa assim, meio ali do momento, né? Você vê que Jesus está subindo, mas será que não volta? Né? Quando volta? Por que não volta agora? Ou alguma coisa mais ou menos assim. E isso essa especulação, essa dúvida, essa curiosidade, essa pergunta, vamos dizer assim, já é respondida pelos anjos ali imediatamente, né? A resposta vem imediatamente, ou seja, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aí, mais uma vez, o viram aqui, aliás, acho que essa aqui que é a terceira. O viram subir é exatamente a contemplação, o testemunho da ascensão de Jesus, né? A parte C desse número 1, que é o começo da igreja, tem os versos 12 a 14, 12, 13 e 14. Então eles voltaram para Jerusalém, ou seja, em obediência a Jesus no verso 8. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então tinha que começar em Jerusalém, portanto em obediência eles voltam a Jerusalém. Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento. Aqui eu coloquei um comentário, não é possível especular se esse é o local da ceia, porque há essa especulação. Mas não é, aliás, na verdade é possível especular, o que não é possível é responder, né? Não é possível saber. Aí vem onde estavam hospedados. Achavam-se presentes, e aí ele faz a menção dos 11, demonstrando que os 11, e obviamente o 12º, o 13º substituindo o 12º, também fazendo parte do cerne da igreja, mas ele faz menção dos 11 exatamente porque esses 11 são vistos ali por Lucas e colocados por Lucas ali como sendo o cerne da igreja, né? Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, e aí eu coloquei um comentário aqui que é o seguinte: se o Espírito dá poder, a atitude correspondente do ser humano, do discípulo, é a oração, né? Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, é uma menção que nos remete a imaginar ou a confirmar, vamos dizer assim, que a família de Jesus estava entre aqueles que fariam parte da igreja, né? O 12º apóstolo são os versos de 15 a 26, 11 versículos aqui. Naqueles dias, Pedro,
E aí a iniciativa é colocada em Pedro, né? Levantou-se entre os irmãos. Aqui é a primeira vez que a palavra irmãos é utilizada para designar crentes ou cristãos. Um grupo de cerca de 120 pessoas. A questão aqui é que, segundo a lei judaica, 120 pessoas era um número mínimo para se estabelecer uma comunidade com um conselho próprio. E, portanto, significa que ali poderia iniciar uma comunidade nova, a igreja, vamos dizer assim, né? Segundo as expectativas da lei judaica. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura. Ou seja, aqui Pedro, porque é Pedro falando, né? Mas Pedro explicando e enfatizando a enormidade, a grandeza do pecado de Judas, né? O que é interessante aqui, nesses versos 18 e 19, eu coloquei esse comentário aqui no parênteses, é que os parênteses podem indicar que a fala não é de Pedro. Até porque quando você vê a sequência do versículo 17 para o 20, você vê que faz mais sentido. Por exemplo, ó, ele foi contado como um dos nossos e teve a participação nesse ministério. Por quê? Prosseguiu Pedro, né? Está escrito no livro dos Salmos. E uma coisa interessante é que existe uma incongruência, uma diferença, uma incompatibilidade entre Mateus, entre o relato de Mateus, que diz que Judas cometeu suicídio por enforcamento, e aqui que diz que ele caiu de cabeça, né? Se houver a tentativa de harmonizar as duas versões, terá que ser observado, tem que ser observados três aspectos. O primeiro é que Judas teria se enforcado, mas a corda rompeu e ele caiu. Eu acho isso interessante porque isso pode parecer uma forçação de barra, né? Assim, tá, um está dizendo que ele se enforcou, o outro está dizendo que ele caiu. Então, para não colocar os dois como incompatíveis, é só imaginar, por exemplo, que os dois concordam porque realmente ele se enforcou, ou seja, ele colocou uma corda no pescoço e tal, mas aí a corda rompeu e ele caiu. Talvez ele até tivesse caído depois já de morto, enfim. Outro aspecto que precisa ser colocado na harmonização aqui é que o campo poderia ter sido comprado por Judas por intermédio dos sacerdotes, porque a versão de Mateus diz que quem comprou o campo foram os sacerdotes. E aqui diz, ó, tá aqui, ó, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Mas lá em Mateus diz que quem comprou o campo foram os sacerdotes, né? Então a ideia seria de que Judas teria sim, de fato, comprado o campo, mas por intermédio dos sacerdotes. E que o campo comprado foi aquele no qual Judas morreu. Um outro aspecto que precisa ser levantado, colocado, se houver a intenção de harmonizar essas duas versões diferentes, né? Tem aí a sequência da citação do livro de Salmos, né? Do texto de Salmos. Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que habite nele. Esse aqui é o campo, né? Sobre o campo. E ainda que outro ocupe o seu lugar. E aí a citação de Salmo parece ser com o propósito de assegurar a substituição de Judas, mas quando ele coloca é necessário que escolhamos, a razão real da substituição parece mais ainda ser o caráter da tarefa de serem testemunhas, né? Ou seja, se Jesus colocou a tarefa para aqueles que ele escolheu, então seria necessário que um fosse escolhido no lugar dele. Inclusive, olha que interessante quando ele diz aqui, mostra-nos, o que ele está querendo dizer aqui a decisão é deixada ao Senhor, pois o apostolado não é um ofício ordenado por homens. Então é por isso que eles vão lançar sortes e vão solicitar, vão pedir que o Senhor é que mostre através das sortes lançadas, né? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco. Não, eu tinha colocado um comentário aqui. Tá, não é aqui, ó. Estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Aí vem, é preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição. Aliás, acho que eu coloquei essa marca no lugar errado. Eu deveria ter colocado essa. Eu vou ajeitar isso aqui durante a minha fala aqui. Isso aqui deveria estar, na verdade, aqui. Um dos homens que estiveram conosco já é suficiente.
Porque na verdade a ideia aqui é atenção especial a esse critério de ter sido testemunha. Aliás, aqui está o erro também. Não é testemunha da ressurreição, mas testemunha do ministério. Vou colocar do ministério aqui, fica mais fácil. Do ministério de Jesus, certo? E portanto aqui ele mostra-nos no sentido de que eles esperam que seja o Senhor que escolha, através, é claro, do lançamento das sortes ali, né? Então indicaram 2 nomes, José, chamado Bar-Sabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Certo? Então esse é o comentário do capítulo 1. Na sequência, na próxima aula, veremos, portanto, mais alguma parte, uma parte que vai ser mais longa do que essa primeira de hoje, mas vai ser uma parte que vai continuar a partir daqui, da descida do Espírito Santo, ou seja, a partir do capítulo 2, certo? Nas próximas aulas, os nossos comentários serão um pouco mais sucintos, porque eu colocarei mais capítulos, não apenas um, senão a gente não dá conta. Mas enfim, esse é o ponto a partir do qual a gente continua na próxima aula. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque encerramos aqui mais uma aula da nossa EBD de verão, com as aulas sobre a introdução e o comentário ao livro de Atos. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o que a gente tem aprendido seja para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Te peço que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe, nos oriente durante o culto que prestaremos ao Senhor logo mais, e peço ao Senhor que nos encontre como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então estamos encerrados hoje, e na próxima aula continuamos com a aula 4 de 5, na sequência do comentário ao livro de Atos. Até a próxima.